Sabadá, sejam muito bem-vindas. A tela é de vocês pelo tempo regulamentar e tem aquele show costumeiro de conhecimento. Qual é o assunto de hoje na hora do amigo síndico? Então, Gustavo, hoje eu e Marisa, a gente vai falar sobre o novo plano de retomada e como ficam as obras em condomínio edilício. A gente vai destacar 2 atos normativos recentes que podem parecer conflitantes, mas analisando bem, eles não se confundem. Então, a gente quer deixar claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O primeiro ato é sobre a Lei 8.808, que autoriza o síndico a proibir temporariamente as obras e reformas em condomínios, quando essas obras não forem emergenciais e de pequeno porte. E o segundo ato é o recente decreto municipal 47488, que trata do plano de retomada e autoriza as atividades de obras ou reformas. Então, agora, quais são as obras que estão permitidas? Antes de entrar nessa questão, a gente quer chamar a atenção que o Código Civil ele distingue as obras em 3 tipos. As voluptuárias, que são de mero embelezamento, as úteis, que servem para melhorar a utilização, como, por exemplo, uma obra na área da churrasqueira, as obras necessárias, que são aquelas que servem para evitar a deterioração de uma determinada coisa, como, por exemplo, uma troca de tubulação hidráulica, e as obras necessárias, elas podem ser emergenciais ou não. Então, porque toda obra emergencial é necessária, mas nem toda obra necessária é emergencial. E, no momento, o que a lei autoriza são apenas as obras emergenciais. E quais seriam essas obras permitidas? Por exemplo, nas unidades individuais, ou seja, nos apartamentos, quando a situação afetar as condições de habitabilidade do imóvel. E o que é isso? Casos de troca de tubulação por vazamento de água, gás, ou em casos de obra na própria edificação, nas áreas comuns, quando, por exemplo, houver risco iminente de queda de reboco. E, nesses casos, o síndico tem o dever de autorizar a realização dessas obras e ou mesmo de realizá-las pelo condomínio, quando for responsabilidade do condomínio. Exatamente, Gustavo. Então, voltando, existem as obras necessárias que não são emergenciais. No caso de uma obra que serve para evitar a deterioração de uma coisa, mas que essa coisa ainda não está na iminência de se deteriorar. Como, por exemplo, um condomínio que contratou uma empresa para a reforma da fachada para iniciar em abril. Se essa fachada não apresentar nenhum risco de queda de reboco, essa obra, mesmo sendo necessária, está proibida, porque ela não é emergencial, ela pode esperar para ser realizada. E o porquê dessa proibição? É importante a gente esclarecer isso, porque obras geram entradas de pessoas estranhas, aglomeração de operários, materiais, ruídos, o que atrapalha o sossego dos demais moradores e pode prejudicar também a saúde dos condôminos, além do risco de contaminação. E é importante lembrar que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de excepcionalidade, onde as pessoas estão trabalhando em casa, no home office, as crianças também estão em casa, não estão indo para as escolas, e até algumas pessoas infectadas estão se recuperando nas suas casas. E aí, vale enfatizar, é bastante interessante que esses valores de preservação de saúde e sossego devem ser respeitados pelos condôminos a qualquer tempo, mesmo porque são deveres e estão previstos no Código Civil, no artigo 1336-4. E é dever do síndico também intervir quando ele perceber que está havendo violação desses deveres. Tanto a lei quanto o decreto, que foram mencionados acima, tem vigência enquanto perdurar o estado de calamidade pública e, nesse momento, o síndico continua tendo o poder de vetar qualquer obra que não seja emergencial ou de pequeno porte e lembrando que a gente sempre diz ao final, consulte o seu advogado de confiança. É verdade, tem que consultar o advogado de confiança. Mas se a pessoa não tem um advogado de confiança, adorou as dicas que vocês deram aqui, como é que ela faz para poder contactar a Arechavala Advogados para resolver os seus problemas no condomínio, doutora? Olha, basta procurar Arechavala Advogados no Google, nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá tudo lá, tem todos os nossos contatos. Arechavala Advogados. É isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês, sempre um show, muito bem combinada, muito bem articulada, né? Obrigada a você, Gustavo.
Obrigada, Gustavo. Algumas vezes eu me equivoquei, porque eu fiz elogios pontuais a um ou ao outro, mas eu já percebi que é um hábito, né? A equipe dos advogados da Arechavala ter assim esse dom da oratória, esse talento e essa boa vontade, né, para trazer informação aqui para os ouvintes da Bandeirantes. Muito obrigado a vocês. Obrigada a você, Gustavo. Obrigada também, Gustavo. Até a próxima. Bom final de semana.